Eu vou ler um versículo bíblico, os irmãos não se assustem, mas foi o que eu senti no coração de trazer esta noite. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Vamos abrir o livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 20. Isaías 28, verso 20, diz assim: pois a cama é tão curta que nela ninguém se pode estender, e o cobertor é tão estreito que com ele ninguém se pode cobrir. Fechem as Bíblias. E tem gente que não lê em casa, vem ler na igreja, né? Aí nem lê, nem presta atenção na mensagem. Então os irmãos marquem com o marcador de Bíblia, que não tiver dom de graça nas tendas. E os irmãos prestem atenção agora. Eu quero falar hoje, meus irmãos, eu quero falar esta noite sobre cama curta e cobertor estreito. Mas pastor, isso é pregação que vem trazer na igreja? Pois foi o que Deus colocou no meu coração e é o que eu quero trazer. Cama curta e cobertor estreito. Bem, eu acho que é um assunto que todo mundo conhece, porque todos que estão aqui têm uma cama. E se eu fosse pregar no Nordeste, teria que ser rede curta, não é? E manta estreita. Mas aqui é cama curta mesmo e cobertor estreito. O que é que o profeta Isaías queria falar com isso? Esse é um assunto por demais conhecido da parte dos irmãos, que todos nós aqui conhecemos a cama curta. Tem regiões do mundo, por exemplo, na região do Nordeste, que não conhece cobertor. Por quê? Porque lá não usa, é muito quente. Mas nós que vivemos aqui na região sul, é que vamos entender um pouco mais o valor de um cobertor e de uma cama no tamanho exato. Eu me lembro quando vim para o Paraná, ouçam bem por favor. Eu me lembro quando eu vim para o Paraná, e a primeira vez que eu vim foi nos anos, 69, 70. E, aliás, eu cheguei aqui a primeira vez foi em 68. Mas, em 69, 70, a pedido do pastor Leife, eu fui ajudar a atender um trabalho em Paranaguá. Na ocasião, o pastor de Paranaguá era o pastor José Joaquim dos Santos. E ele disse: pastor, você me ajuda um pouquinho? E fui ajudá-lo, fazendo visitas. Os irmãos sabem como é obreiro novo. A gente procurava trabalho com o pastor para que pudesse auxiliá-lo. Ele disse: olha, faça essa visita. E quando terminei o trabalho, fiquei ali por um mês. Eu queria me entrosar com os obreiros do Paraná, que eu sou paranaense de nascença, mas vim conhecer o Evangelho em São Paulo. Morei lá por muitos anos, a minha família. E aí, quando chegou um dia, ele disse: olha, vá ajudar o trabalho lá em Ponta Grossa, porque lá estava o pastor José Eurico, e ele já estava bem velhinho, quer dizer, não tão velhinho, mas estava já a ponto de aposentar-se ou de jubilar-se. Bem, irmão Eurico estava precisando de um cooperador para ajudá-lo lá. Mas eu estava em Paranaguá e cheguei ali nos dias quentes ainda. E quando saí de Paranaguá, fui para Ponta Grossa. Paranaguá, por ser lugar perto do litoral, é sempre bem mais quentinho. Eu não estava acostumado com o frio de Curitiba, e daqui depois da Serra até Ponta Grossa, lá é mais frio ainda. E quando saí de Ponta Grossa e fui aliás, de Paranaguá e fui para Ponta Grossa, quando cheguei na rodoviária, o frio, caiu a temperatura e o frio começou a apertar. E eu não estava acostumado, porque não tinha os agasalhos devidos aqui, porque quem morava em São Paulo não tinha muito agasalho. E eu então comecei a sentir o que é o frio aqui do Paraná, quando o frio vem mesmo. E o frio era tão forte que quando chegou às 5 horas da tarde, cheguei na rodoviária, e a rodoviária de Ponta Grossa fica perto da igreja. Caminhei com a minha pastazinha até a igreja, bati lá na casa do pastor. E chegou lá, irmão José Eurico, todo jeitoso, disse: pois não, o que é que você deseja? Eu disse: senhor José, pastor José, o pastor José Joaquim me mandou aqui para eu ajudar a auxiliar o irmão. Irmão, eu sou irmão. Ele já ligou para mim. Pois não, então o irmão fica aqui, amanhã eu tenho um trabalhozinho para uma congregação. E assim nós dialogamos um pouco. Mas já era noite. Tomei um cafezinho lá na casa dele, e ele morava no fundo da igreja, na parte de trás, e ele me levou na parte de baixo, levou até onde estava a igreja, e disse: olha,
irmão Takayama, aqui atrás da igreja tem um quartinho, tem uma caminha, e o irmão então se recolhe aqui, e até amanhã, Deus te abençoe, a paz do Senhor. E atrás da igreja, realmente, ali na parte de baixo, atrás do púlpito, tem um quartinho. E foi a primeira noite que eu passei em Ponta Grossa. Até hoje eu nunca mais me esqueço dessa noite. Por duas razões. Primeiro, estava muito frio. E quando eu cheguei no quartinho, meus irmãos, a cama era bem pequena, era uma cama curta. Até aí tudo bem, que eu sou meio baixinho, dá para encolher o pé para cá e a gente cobre o pezão, né? Mas eu estava sem muito agasalho. E quando eu fui abrir o guarda-roupinha que tinha lá, fui buscar as cobertas, porque eu pensei, eu vou botar as 10 cobertas uma em cima da outra. Mas para minha decepção só tinha um. Se eu deixasse o cobertor abertinho, era muito frio, porque era daquelas bem fininhas que a gente olha assim do outro lado quando põe na contraluz. Eu falei, bom, vou dobrar. Mas quando eu dobrei, ficou muito curto. Aí, meus irmãos, eu me lembrei do versículo do profeta Isaías. A cama será tão curta que não poderá descansar, e o cobertor será tão estreito que não poderá se proteger, se cobrir. É exatamente isso que eu fui entender nesse dia, o que o profeta Isaías queria dizer. Se o irmão já dormiu numa cama curta, o irmão sabe como é que é. À noite, quando eu fui dormir, meus irmãos, eu virava de um lado, puxava o coberto, cobria o rosto, ficava o dedão do pé sobrando, e dobrava o pé, o meu rosto ficava frio, eu tinha que bater à noite assim para ver se esquentava um pouquinho. Achei uns pedaços de jornal, enfiei no meio da roupa, no meio do pé, e me encrujei todo, meus irmãos, foi a pior noite da minha vida. Eu acho até muitas vezes que o inferno não vai ser tão quente, não, vai ser na verdade gelado, viu? E eu muitas vezes, naquele dia, meus irmãos, eu fui entender o que é que o profeta Isaías queria dizer com cama curta e cobertor estreito. A cama será tão curta que não poderá descansar, e o cobertor tão estreito que não poderá se proteger. Profeta Isaías queria trazer exatamente essas duas lições. E o povo aqui de Rio Branco deve conhecer essas duas lições: proteção e descanso. Nesta noite eu quero falar exatamente sobre o que o profeta Isaías queria ensinar. Ele queria mostrar, meus irmãos, a insuficiência humana. Ele queria dizer que tudo aquilo que o homem faz é cama curta e também é cobertor estreito. Se você já dormiu numa cama curta e então num cobertor estreito, você já sabe o que é que o profeta queria dizer numa noite fria. É isso que eu quero trazer esta noite, senhoras e senhores, irmãos de Rio Branco do Sul. Eu quero falar sobre o descanso e sobre a proteção. Isaías, no contexto, ele mostra que tudo aquilo que o homem faz, todas as resoluções humanas são insuficientes, e tudo que o homem faz não passa de uma cama curta e de um cobertor estreito. Eu falo aqui sobre cama curta porque cama curta lembra descanso. E o profeta Isaías dizia então que tudo que o homem faz não dá descanso. Eu pergunto aos irmãos que estão aqui, qual dos irmãos tem descanso nas resoluções humanas? Nós temos descanso na política nacional? Não, política nacional não dá descanso. De repente muda e o irmão fica preocupado, e o irmão nunca descansa, porque de repente pode vir um regime que pode até nos tolher a liberdade de pregar o evangelho. Qual o descanso que nós podemos ter na economia do país, quando a inflação, quando a gente pensava que ia acabar, tomaram tudo da gente e deixaram só com cinquentinha. De repente a gente pensava que ia resolver tudo e não está resolvendo nada, a inflação voltou outra vez. Que descanso nós podemos ter numa certidão de casamento, achando que se ao casar e assinar com... Agora não é nem 2 testemunhas mais, de vez em quando chega em casamento tem 50 testemunhas aí. Eu não sei se é porque o marido ou a mulher tem medo que o noivo ou a noiva vai fugir, ou então é para ganhar mais presente, não é? Eu não sei qual é a razão, mas o fato é que enche de testemunha para assinar, para não romper o casamento. Até algumas más línguas dizem que se casamento fosse tão bom, não tinha tanta testemunha assim para segurar o papel. Bem, mas qual é o descanso que um papel pode dar? Nenhuma. A gente o que mais vê hoje é casais separados, mundo vergonhoso. Qual é o descanso que nós podemos ter na sociedade de hoje, na economia de hoje, na política nacional? Que descanso nós podemos ter no que o homem pode oferecer? Nenhum. Tudo que o homem faz não dá descanso. Que descanso podemos ter? Eu descanso nos meus estudos, eu vou me formar. Ora, pergunto para os professores aí a situação difícil que eles estão vivendo. Estuda, faz 20 anos de faculdade, de repente o salário não dá. E não é porque o governador não quer, não. É porque a economia está arrasada, ninguém quer, ninguém tem, então vai tirar de onde? Que descanso nós podemos ter?
A gente achava que a tecnologia ia melhorar do Brasil, e olha aí as estradas acabadas, tudo estragado. Que descanso nós podemos ter na tecnologia quando vemos assassinatos, crime, violência? Que descanso nós podemos ter no mundo que nós estamos vivendo hoje? Alguém diz, eu descansava no meu INPS, pagava o meu INAMPS, pagava o meu INPS, e hoje o que é que está? Aí a pessoa que se aposenta vai pegar o salário, não dá nem para pagar o ônibus que ele vai buscar o dinheiro lá em Curitiba ou aqui. Por quê? Porque tudo que o homem faz não dá descanso. Aleluia! Quantos desempregados, quantas pessoas vivendo problemas. O salmista, no capítulo 91, o salmista dizia no capítulo 91, verso 1, e aqui eu quero começar a trazer luz sobre aquilo que a Bíblia diz, para você que não consegue ter descanso na vida. Ele diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui começa a haver luz para a nossa vida. No homem você não pode descansar, mas aqueles que vieram esta noite para descansar no Senhor, esses encontrarão a paz que necessitam. Eu sei, e muitas vezes, eu sou um evangelista, não é? Muitas vezes eu gosto de provocar. Alguns pastores não gostam, mas eu faço isso porque eu acho que de vez em quando precisa dar uma sacudida na poeira de alguns aí, porque tem irmãos que chegam na igreja e vem com uma cara da amargura, achando que não tem mais o que fazer. Pelo menos a gente olha daqui assim, e a gente percebe que alguns rostos vêm para a igreja. Então o evangelista que nem eu gosta de provocar. Quantos estão alegres? Levante a mão. Eu sei que alguns pastores não gostam, mas o evangelista faz isso mesmo porque é o seguinte: alguns irmãos chegam na igreja e a gente olha para eles e pensa, esse povo não está na igreja, está num velório, está num defuntório, está num sepultório, está num funeral, mas não está na igreja. Por quê? Porque estão com aquela cara de quem está triste. Sabe por quê? Porque não consegue descansar por causa dos problemas. Vem na igreja, fica pensando, né? Até chega alegrinho na igreja, canta os hinos, mas de repente lembra, ai meu Deus do céu, tem que pagar a prestação amanhã. Pronto, já fica mais sério. Ai meu Deus do céu, tem que encontrar com o namorado depois do curso. Se eu chegar atrasado e ficar bravo, pronto, ficou mais sério. Ai meu Deus do céu, deixei o leite no fogo, será que apaguei o fogo? Será que desliguei o ferro? Será que, ai meu Deus do céu, será que vou conseguir pagar o dinheiro amanhã, segunda-feira? Tem que pagar a prestação, a conta da luz, a conta da água, a conta do telefone, tem que fazer isso, tem que pagar não sei o que, tem que preparar para viajar. Chega na igreja e não consegue se alegrar nunca, porque não está descansando no Senhor. Aí vem para a igreja, fica com o rosto da amargura, com o semblante da tristeza, e o diabo fica rindo de nós, porque é tudo inversamente proporcional. Quando nós nos alegramos, o diabo se entristece, mas quando nós ficamos com a cara fechada, o diabo está rindo de nós. Mas esta noite os irmãos vão expulsar o Satanás com um sorriso, aleluia. Vamos fazer assim pro diabo, ó diabo, sai, aleluia. É só mostrar o sorriso, viu? Porque tem crente que não mostra o sorriso nunca. E alguns pensam que santidade é cara feia, não é? Se santidade fosse cara feia, o lugar onde o irmão Orlando vai toda semana pregar, lá seria um convento, né? Assassino seria profeta. Criminoso e ladrão seria o quê? Seria santo. Aleluia. Crente tem que ser o povo mais feliz desta terra. Mas o crente que descansa no Senhor, porque tem uns que descansa no marido, outro descansa na mulher, outro descansa no filho, outro descansa no pai, outro descansa não sei no que, outro só descansa no dinheiro. E tem alguns que nem descansa, porque chega na igreja, o marido que ela queria descansar nele não é bom, aquele marido que sorria tanto antes de casar, agora faz cara feia, chega em casa, não conversa com a mulher não conversa mais com o marido, parece dois sapos, um vira para cá, outro vira para lá em casa, não consegue se alegrar. Que espécie de vida cristã é essa? Eu espero que não esteja profetizando para ninguém, mas se a carapuça está lhe servindo nesta noite, meu irmão, o Espírito do Senhor está aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que descanso nós podemos ter nas resoluções humanas? O homem, por exemplo, eu não posso me alegrar mesmo, porque eu queria um marido bom, e o marido é ruim, que é uma coisa, eu chego aqui, tem gente preocupada. Tem gente que não consegue se alegrar aqui, porque está pensando, meu Deus do céu, eu era crente, dou dízimo e bati meu carro, porque não entendo. Outro aqui está preocupado. Meu irmão, se você vem na igreja e não consegue se alegrar porque tem problemas, eu gostaria de te informar que infelizmente você está equivocado.
Porque não pense que o problema vai acabar. Ah, mas quando pregaram para mim, dizendo que eu quando aceitar Jesus o problema ia acabar. Não é a pregação do Evangelho que nós pregamos aqui. Porque a Bíblia nunca diz que os problemas iam acabar, não. Pelo contrário, ele diz que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que nós temos que tomar a nossa cruz, que devemos segui-lo, que por ele, por Jesus, nós seremos odiados, que seremos enviados como ovelhas no meio de lobos, que nós teríamos dificuldades, problemas, nos últimos dias nós seríamos odiados, e muitos de nós seremos até apedrejados por amor ao Evangelho. Então Jesus Cristo não vai acabar os problemas. Ué, mas pastor, então o que adianta estar na igreja? Bom, adianta por uma razão muito simples. Você lá no mundo tem problema e não tem que resolva por você. Agora aqui você tem problema e Jesus estará ao teu lado para resolver os seus problemas. Ah, mas eu estou triste porque eu tenho problema. E é por isso que você não dá aleluia? Então é esta a razão que você fica com essa cara feia, amargurada a vida toda? Então a razão, nesta noite eu vou lhe dizer, você nunca mais vai ser um crente alegre na vida. Porque os problemas não vão acabar. Eu já orei e jejuei para Jesus acabar com o meu problema, pastor. E o problema não acaba. Não acaba porque não vai acabar mesmo. Ué, não vai acabar não. Crente fiel a Deus não pede para Jesus acabar com o problema. Mas pastor, não entendi. Crente, aquele crente que confia no Senhor, pede para Jesus, Jesus, eu não peço que tu me tire os problemas, mas peço que tu me dê forças para vencer os problemas. Aleluia. Sinta o poder de Jesus Cristo esta noite, minha irmã. Você que veio aqui com problema no seu lar, tem gente, o Espírito do Senhor está dizendo a alguém aqui que veio amargurado. Eu te digo, minha irmã, teu problema na sua casa não vai acabar, mas Jesus está te dando a vitória hoje, para você vencer a luta, o problema. Por exemplo, tem moças, querem ver como todos nós temos problema? Não pense, irmãos, que pastor não tem problema, só porque é pastor. Ah, pastor é um santo, não tem problema. Quanto mais santidade, mais problemas. Quando Jesus orou, quando ele estava em 40 dias de jejum e oração, foi o momento que mais problema ele teve. E quando você estiver jejuando, fique sabendo que é naquela hora que o problema virá. É mesmo? É mesmo. Por exemplo, tem moças que vêm aqui na igreja, e qual é o problema das moças? E dos rapazes? Ah, eu queria um marido. Então o problema das moças é querer um marido. Pois o dia que vocês casar, o problema vai ser o próprio marido. Tem gente que está aqui e quer um carro. O problema é querer o carro. O dia que vocês tiverem o carro, o problema vai ser o quê? O próprio carro. É assim a vida. Quem quer o ministério? O problema é ter o ministério. O dia que tiver o ministério, o problema vai ser o ministério. Tudo na vida gera um problema. Canta no coral, o problema é querer cantar no coral. O dia que estiver cantando no coral, o problema vai ser o próprio coral. E o maestro vai dizer, chega cedo, não pode chegar atrasado. Que negócio é chegar fora do horário? Tem que decorar, ensaiar. Quem, por exemplo, quer o marido, o problema é querer o marido. O dia que ganhar o marido, o problema vai ser o próprio marido. O marido vai dizer, ó, você tem que chegar cedo em casa, faz favor de cozinhar com mais sal, minha roupa não está passada, você não arrumou direito meu sapato, e faz favor de lavar direito a minha coisa. E é assim, meus irmãos. Não é? Quem quer o carro, o problema é ter o carro. O dia que tiver o carro, aquele problema, mas se eu tiver o carro, vai acabar com o meu problema, minha dor nas costas, aí eu tenho que andar muito. O dia que você tiver o carro, meu irmão, o problema vai ser outro, mas vai aumentar o problema, porque o carro vai amassar, vai enferrujar, quebra o motor, quebra o caixa de câmbio, quebra o volante, quebra não sei o que, eletricidade, radiador, carburador, e bomba d'água, bomba do motor, e não sei o que, e vai quebrar uma porção de coisa. Ah, pastor, Jesus não está comigo, capotei meu carro. Só capota carro quem tem carro. Só bate o carro quem tem carro. Se você tiver um burro, bate o burro, amassa o burro. Só que burro é mais fácil consertar. Você faz uma salmoura e está tudo resolvido. Mas problemas todos nós vamos ter. Eu vim pregando essa semana isso, de repente cheguei em Curitiba alegrinho com meu carro novo e pumba, bati na traseira de uma pessoa. Aí Jesus disse, quem tem carro amassa o carro. Aí eu comecei a dar glória a Deus. Até a pessoa achou engraçado quando eu comecei a rir. Mas é assim, meus irmãos. Mas mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Deus está falando com alguém que está com o espírito da tristeza e da murmuração, porque o diabo lhe soprou no ouvido que os seus bens, valores, materiais estão acabando, mas não se fie neles, que vai acabar mesmo. Alguém dirá, mas o dia que eu tiver um terreninho vai acabar meu problema. Vai nada. Aí você vai ter que pagar INCRA, vai ter que pagar imposto não sei do que, imposto territorial, imposto não sei do que, vai ter que cuidar do prédio para não tomar invasão de terra, e gente que vai querer tomar isso e vai ter que pagar imposto, e você vai ter um monte de problemas na vida. Tudo que nós temos geram problemas.
Se você vai se entristecer aqui hoje, entrou na igreja e está assim, ó. Quantos estão, a gente gosta de experimentar, né? O evangelista, quantos estão alegres com Jesus? A gente vê um fazendo assim, ó. É uma tristeza. E olha que eu enxergo bem. Você enxerga mesmo, tá? Eu enxergo melhor que qualquer um dos irmãos. Eu enxergo melhor porque, veja bem, olha, meu olho é mais puxado. Estou enxergando os irmãos que estão no coral e os irmãos que estão aqui na banda. E aí, para vantagem, ainda não tenho nariz para atrapalhar. E eu vejo muitas vezes os irmãos não sentem. Eu vejo alguns irmãos que vêm com semblante da amargura. É o diabo que está te enganando, minha irmã. Você está com problema lá na sua casa, mas diga, Satanás, tu está querendo tirar minha tristeza, minha alegria, mas não vai não, o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Sinta o poder de Jesus Cristo esta noite. Tudo que o homem oferece é cama curta, não tem descanso. Os homens não podem descansar naquilo que o mundo tem a oferecer. Por isso o Senhor disse para Moisés, quando pensou em resolver os problemas na base da força, ele não conseguiu, matou gente com soco, e ele reconheceu, meu Deus, eu não valho nada, não presto, não sou nada mesmo. E ele reconheceu que não era nada e foi se esconder 40 anos lá no deserto, porque ele, que pensava que ele tinha tudo que o homem precisava ter para ser um grande estadista, tinha cultura, tinha formosura, tinha força física, era jovem, animadão, ele tinha o quê? E ele passou por uma escola que só os filhos dos grandes, os privilegiados da época, os filhos dos faraós, podiam passar, mas ele teve por privilégio de Deus estudado lá, e ele não achou que era aquilo, por acaso, aquilo que Deus havia escolhido ele para tirar o povo de Israel para conduzir a Canaã. E ele, quando Deus chamou Moisés, ele disse, Senhor, você vai tirar uma... É claro que eu vou, Senhor, só eu tenho capacidade, eu sou bom mesmo, eu tenho cultura, eu tenho formação, eu tenho... Coitado, quando ele pensou que ele tinha, não tinha coisa nenhuma. Pensou em defender o povo de Deus na base da força e deu um soco no homem, matou. Veja só, o homem que Deus queria usar agora acabou se tornando um assassino. É cama curta. Ele pensou que na sua cultura ele podia descansar. Viu que não tinha experiência nenhuma. E lá foi ele curtir amargamente os seus erros por 40 anos. A única coisa para que ele serviu foi cuidar de ovelha. Passou 40 anos no meio daquele deserto. Eu estive lá no ano, foi 2 anos e meio passado, eu estive nesse lugar onde Moisés andou. Até hoje não dá nada lá. É o fim do mundo, é a imagem da desolação, não tem nem planta no chão, é tudo, o máximo que dá são os pezinhos, os matozinhos venenosos chamados sarca, que não servem nem para a ovelha comer lá. Até hoje só tem uns beduínos no meio daquele lugar e não dá mais nada, é o fim do mundo ali, é um deserto tremendo. Foi lá naquela região de Horebe, onde Moisés foi cuidando de ovelha para não começar. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos, meus irmãos. 40 anos sem conversar com o povo, escondido que o faraó queria matá-lo. Ele pensou que agora ninguém mais lembrar dele, esqueceu de falar, não sabia mais nem falar direito. Também passava o tempo todo conversando com a ovelha. O rei vai. Só isso que ele sabia falar. Segundo os comentaristas, ele ficou até um gago. Quando ele estava nessa situação, ia cuidando das ovelhinhas lá, ia passar o restinho da vida dele ali, jogando pro cajado aqui. Daqui a pouco uma voz. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra que você pisa é santa, Moisés. Alabatura, parece que estou vendo Moisés naquela hora. Naquela hora ele dá um pulo e diz, Senhor! Irmãos, o homem pode esquecer tudo, mas a voz de Deus ele não esquece. E eu tenho certeza que você está sentindo a voz de Deus nesta noite, minha irmã. O rei bate candalamasi. Senhor! Moisés, eu vou abreviar porque o tempo já extrapolou o horário aqui para mim. Moisés, Deus chamou ele de volta para dirigir o povo, e quando Moisés pensou que podia dirigir, achava que não valia mais nada, que não podia dirigir mais, ele já... Moisés, veio, o diálogo vocês conhecem. Moisés olhou para o Senhor e disse, Senhor, eu não tenho condições.
Eu já dei provas que eu não tenho nada, Senhor. Eu já dei provas que eu não sou nada, Senhor. Eu não posso fazer isso, já demonstrei. Eu creio que naquela hora Deus deve ter dado uma risada, um riso, um sorriso. Ah, Moisés, agora você está preparado. Mas eu não, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Pois é, bem assim que eu te quero, Moisés. Porque quando você pensava que você era, que você tinha, que você podia, você não podia, você não era e nem tinha, Moisés. Mas agora que você pensa que não tem, que você não é e que você não pode, agora você tem, você pode, você é, Moisés, porque a minha presença será contigo. Esta noite Deus está aqui. A você que veio atribulado, angustiado. Êxodo 33, verso 14 e 15. Há uma palavra para você que está achando que Deus não está mais com você. Você que está pedindo a presença de Deus para acompanhar a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, o seu ministério, o seu trabalho na igreja. Êxodo 33, verso 14 e 15. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Respondeu-lhe o Senhor no versículo 14: a minha presença será contigo para te fazer descansar, aleluia. Você quer descanso? Descanso você não vai ter com ramo de arruda, com trevo de 4 folhas, com guia de horóscopo, não. Tem gente que descansa no horóscopo. Horóscopo, aí de roupinha vermelha. Tem gente que fica apavorada. Tem gente que carrega ramo de arruda aqui, quer descansar numa galinha preta com cruzilhada da vida, aí acendendo velas, aí acesa, aí para fazer mandingas, quimbanda, umbanda, urucubaca e outras coisas mais. Isso não vai resolver teu problema, isso não vai te ajudar em nada. Tem outro que carrega um baita crucifixo aqui, ó, pendurado no pescoço. Ó, com esse aqui eu tô preparado. O diabo tem medo de pegar de ferro? Se fosse resolver seu problema, tem até homossexual carregando brinco, cruz nas orelhas, como diz alguns. Não vai resolver teu problema. Agora, se você, meu amigo, olhar para cada crente aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma correntinha com cruz no pescoço. Porque o nosso Jesus não está pendurado, o nosso Jesus não é esse fraquinho que está no pescoço, amarradinho por 2 correntes. Meu Jesus não vive preso por correntes de homens. O meu Jesus está aqui, presente em cada coração. Ele está dizendo: a minha presença está com esta igreja. Eu sei que os irmãos de Rio Branco estão sentindo a presença de Deus esta noite, porque Deus está aqui. A minha presença será contigo para te fazer descansar. Quem está descansando no Senhor esta noite pode glorificar ao Senhor? Você pode sentir a presença de Deus em sua vida. Isso, aleluia, é descanso. Isso é proteção. Você é daqueles que está dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido porque tu estás comigo. Ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É assim que caminha o crente neste mundo. O Senhor está conosco. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te proteger. Essa luta que você está passando é para uma grande vitória que Deus está te preparando lá na frente. Você nem é vencedor, você é mais do que vencedor. Receba o poder de Deus em sua vida e saiba que você hoje deve descansar em Cristo Jesus. Você, moço que anda procurando coisas erradas na vida, você que anda procurando namoro com pessoas fora da igreja, fique sabendo que você está arrumando sarna para se coçar. Me perdoa a expressão popular, mas é bem isso que está acontecendo na sua vida. Você pensa que pode descansar na beleza, na simpatia de uma formosura de idade. Eu quero dizer que tudo isso acaba. Se você não tiver Deus na sua vida, você terá uma vida desgraçada, um lar desajustado, uma vida arruinada. Mas o sangue de Jesus Cristo está aqui para te proteger, para você confiar nele. Aleluia! Pare de chorar por algo que você perdeu, porque Deus permitiu isso para que você pudesse aprender a descansar em Cristo. Ele está dizendo: a minha presença será contigo para te fazer descansar. Oh, aleluia! O Espírito do Senhor está aqui. Pare de procurar cama curta na sua vida. Hoje o descanso que você precisa é no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia! Mas eu quero aqui rapidamente falar, além de descanso, eu quero falar sobre proteção.
cobertor estreito, é tudo que o mundo oferece. Que proteção nós temos no mundo de hoje? Os homens mais sábios desse Brasil, aqueles que foram escolhidos a dedo pelo nosso povo, grandes juristas, grandes advogados, grandes juízes, grandes políticos, os homens mais sábios do país, contrataram acima de computadores os homens mais famosos, os advogados mais competentes para fazer uma nova Constituição no Brasil. Gastaram 140 carretas de canhas, de toneladas e mais toneladas de papel, só para a primeira parte. Agora vai ter a revisão, quando nem foi promulgada, não faz nem um ano que foi promulgada, e agora pergunte para qualquer pessoa, como é que está a Constituição? Os políticos já estão dizendo, já está ultrapassado. Erramos. As leis dos homens não protegem a gente. Fizeram uma Constituição que ao invés de ajudar o ladrão a ir para a cadeia, o ladrão fica solto. Já viram, é? Pois é essa a Constituição que nós temos. Uma Constituição que não protege nada. Pensaram que ia acabar a inflação. Tá aí, continua. Pensaram que ia resolver o problema do Brasil. Não resolveu. O problema da violência. Não resolveu. O problema da imoralidade, da corrupção. Tá aí. Eu pergunto, tem descanso? Qual é o homem hoje que tem descanso na sua casa? Compra uma casa, tem que botar grade. Quem vive preso é um homem honesto. Que tem que colocar grade para o ladrão não entrar, tem que colocar tranca para o ladrão não entrar, meu Deus, coloca, e as firmas de alarme estão aí ganhando dinheiro a rodo, porque o homem sente que não tem proteção na lei, não tem proteção na cadeia. Esses dias lá no Rio de Janeiro, São Paulo, descobriram que a quadrilha que sequestrava as pessoas era exatamente a polícia especializada no sequestro de pessoas. Eram os próprios componentes que eram aqueles que estavam sequestrando para ganhar dinheiro dos filhos. É esse o mundo que nós vivemos. Que proteção nós estamos tendo? Tudo que o homem faz não dá proteção. Bem, um dos maiores exemplos de proteção que me faz recordar a minha memória é o exemplo de uma mãe. Mãe é o exemplo máximo de proteção, não é verdade? Qual é a pessoa que não lembra? A mãe protegendo, amamentando seus filhos, cuidando. E realmente a mãe é aquela que mais ampara as crianças. É mais até a mãe do que o próprio pai. A mãe parece ter aquele carinho especial, a gente nota isso. Mas eu fiquei estarrecido num fato aqui pertinho dos irmãos. Aqui a 70 quilômetros de Adrianópolis. Eu estava lendo a informação que agora esse mês retrasado, passado, foi no dia da chamada Semana da Páscoa. Mês de abril, nós estamos em junho, 2 meses atrás. Nem 2 meses, que foi lá para o dia 20 de abril, isso, Semana da Páscoa. 1 mês e 10 dias. Aqui, eu estou trazendo o exemplo de hoje. Aqui em 70 quilômetros de Adrianópolis, numa fazenda. Você sabe que aquela região é muito sem casa. A única cidade que tem lá é Adrianópolis, depois de Tunas para lá, é uma região muito inóspita. Bem, a 70 quilômetros de Adrianópolis, uma senhora estava andando a cavalo no domingo de Páscoa, descansando na sua fazenda, andando a cavalo. De repente ouviu um barulho. Pensou, será que é alguma criação que nasceu por aqui? Ouviu um tipo de um choro. Pensou, cachorro não é, gato não é, o barulho é meio esquisito. Pensou, parecia o choro de uma criança. Ela pensou, mas aqui nunca tem gente. A 70 quilômetros de Adrianópolis, meio do mato, a mulher andando a cavalo, resolveu parar no meio daquele matagal, no pasto, para parar para ver o que é que havia ali, que escutou o barulhozinho. Ela parou o cavalo quando deparou com 2 crianças. Uma de 2 anos, uma criança de 2 anos, e uma criança de 2 meses. Uma criança de 2 anos e uma criança de 2 meses jogadas ali. A de 2 anos, inocentemente, estava xingando e enxotando as formigas, que já ali tinha um formigueiro próximo, avançando nelas para picar. Ela estava toda picada. E ela estava empurrando as formigas, sozinha. A outra de 2 meses já estava desmaiada. Os olhos estavam cheios de larvas de varejeira. O corpo já estava praticamente inchado das mordidas que as formigas estavam mordendo e tirando pedaços. Foram deitadas ali
3 dias e 3 noites pela sua própria mãe. 3 dias, foi deixado ali na sexta-feira chamada Santa. Parece que a mulher estava indo para Adrianópolis, a mãe das 2 crianças. E ela ficou tão aborrecida de que aquela criança estava dando trabalho. E estava cansativo ter que ir para Adrianópolis. Largou as suas filhas no meio do mar e foi embora para a cidade. Aquela mulher que descobriu as crianças, pela misericórdia de Deus, ainda conseguiu salvá-las. As larvas das varejeiras andavam pelos seus olhos, boca de ouvido. Conseguiu salvar. A de 2 meses estava desmaiada já. A de 2 anos, imagina os horrores que aquela criança não passou 3 dias e 3 noites no meio do mato, que dizem as pessoas que moram naquela região que dá muito animal, porco do mato, né? Animais que tem naquela região que é serra ali. Eles disseram, olha, essas crianças só escaparam por milagre, de passar 3 dias e 3 noites aqui só por milagre. E essa mulher levou para a cidade, e o pessoal da cidade disse, nós conhecemos essa criança, é uma filha da dona fulana de tal. Levaram lá, é a sua criança, é. E por que a senhora largou a criança? Eu estava enjoado de cuidar das crianças. E simplesmente disse isso. Ela e o marido. Irmão, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Já não estou nem falando como pastor essa vez. Eu estou falando como um pai. Quando a nossa sociedade chega nesse ponto de comportamento, quando a vergonha, a podridão, os lares separados, homossexualismo, imoralidade, violência, chega num ponto como esse, eu fico a imaginar que nós chegamos no fim de tudo. Porque se a irmã tiver uma cadelinha dessa achada na rua, dessa cadelinha chamada vira-lata, pegue aquela cadela, leve para casa, trate dela, ela vai ficar muito satisfeita. Você vai ver pelo cabelo dela que vai ficar abanando de satisfação. Mas dali alguns dias aquela cadela fica grávida. E o dia que ela parir os seus filhotes, a irmã pode ser a dona daquela cadela. Ela fica muito grata pela irmã ter atendido e cuidado dela. Mas faça o seguinte, põe a mão na filha no dia que ela ganhar os seus filhotes. A cadela vai mostrar os dentes. Por mais vira-lata e sem vergonha que seja, ela vai mostrar os dentes em sinal de defesa nos seus filhotes. Porque o animal defende a sua criança. O animal mais desmiolado é a galinha. A cabeça dele é desse tamanho, nem tem miolo. Mas o dia que aquela galinha botar os seus ovos e os ovos se chocarem e nascerem os filhotinhos, sempre pegaram daquele pintinho. Aquela galinha sabe que vai morrer porque você é maior do que ela. Mas ela defenderá com as suas esporas e avançará na pessoa, tentará bicar. Em defesa, mas tentará bicar a pessoa que vai querer atacar os seus filhotinhos. Sabe por quê? Porque há um instinto natural do animal em defender a sua criança. No entanto, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, já não está protegendo as suas próprias crias. Veja, os milhões chamaram Hitler de o maior louco, maior monstro da história, porque matou 6 milhões de judeus. Pois eu digo aos senhores que as mulheres de hoje são muito mais assassinas, porque estão matando por causa da vaidade mais de milhões e milhões de crianças que são jogadas fora por causa da vaidade. O mundo está sem proteção, porque Satanás está trabalhando no mundo. O mundo está endemoniado, como aquele endemoniado de Gadareno, que atirando nas pedras e vivendo como nu. É como o mundo está hoje. O mundo perdeu a vergonha, perdeu a moralidade, não existe mais nada. O mundo jaz no maligno. Mas eu digo esta noite, aqui convoco cada membro desta igreja. Eu digo ao povo, os irmãos que estão aqui em Rio Branco do Sul, na igreja Assembleia de Deus, o mundo não tem descanso, porque o diabo está nesse mundo e o mundo jaz no maligno. Mas existe um lugar onde existe descanso e proteção. As mãos protetoras de Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo está aqui, aleluia. Filhinhos, vós sois fortes porque já tendes vencido o maligno. Satanás pode ser forte, mas maior é aquele que está conosco esta noite, e ele vai te dar a proteção e o descanso que você precisa. Nesta noite, o sangue de
de Jesus Cristo nos protege de todo pecado. O livramento do sangue, quando Deus mandou o sangue dos animais do cordeiro para proteger, houve livramento da morte do povo de Deus ali no Egito. Assim também o sangue de Jesus Cristo está aqui para proteger você contra o pecado e contra a vergonha e contra a imoralidade. Nesta hora o Espírito do Senhor está aqui, meus irmãos. Eu sei, aleluia, o Senhor Jesus está dizendo, como disse em Mateus 28, 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se nesta noite você tem andado angustiado, tem andado distanciado dos valores espirituais, o Espírito do Senhor está aqui para te ajudar. Eu sei que você, meu amigo, entrou aqui todo cheio de problema. Você dirá, meu Deus do céu, estou com problema, tenho dificuldades. Eu sei que você tem. Por isso Deus te trouxe aqui esta noite. Você que andava tão aborrecido, dizendo, ai meu Deus do céu, o meu NPS está ruim, eu estou passando aqui, vou passar fome. Meu irmão, você que anda desempregado, Deus não vai deixar você passar fome. Aprenda a descansar no Senhor. Você que anda aflito, estressado, o Senhor Jesus, mas não tem nem roupa. Para com isso, irmão. De vez em quando vai faltar roupa para você. Se o próprio Senhor disse, olhai para os lírios dos campos, que não trabalham, mas o Senhor cuida deles. Nem Salomão em toda a sua magnitude se vestiu como um deles, porque o Pai cuida deles. É para você, minha irmã. Ora, xalabacanda. Quer mais? Olhai para as aves do céu. Já viram pardais? Olhai para as aves do céu, que não tem IPS, NAMPS, FIS, PASEP, não faz parte do sindicato dos pássaros para reclamar por maiores salários, não tem carteira assinada, mas veja se o pai deixa faltar alguma coisa para ele. Não falta, porque o pai cuida deles. E se o pai cuida deles, não cuidará muito mais daqueles que são seus filhos? Nesta noite você vai falar em línguas estranhas, porque Deus está cuidando de você. Se o diabo te tomar alguma coisa, diga, sai Satanás, Deus tem muito mais para me dar, mas tem Deus para dar do que o diabo para tirar. O sangue de Jesus Cristo te proteja esta noite. Proteção e descanso estão aqui. Sinta o poder de Jesus agora na sua vida. Sinta o poder do Espírito Santo que está aqui. Galinha preta, sangue de galinha preta, sangue de bode, não protege ninguém, mas o sangue de Jesus Cristo protege você esta noite. Sinta o poder de Deus agora. Sinta a glória do Senhor te dando descanso e proteção. Nesta hora eu sei que Deus está aqui falando com algumas vidas. E eu vou convidar pessoas que nesta noite precisam do encontro com Cristo. Eu sei que há pessoas aqui que estão angustiadas e aflitas, que nesta noite querem um encontro com Deus. E é para você que Deus está dirigindo essa palavra. Talvez você andou aborrecido, alguma coisa não ia bem, mas Deus está te dizendo, você não é filho de um Zé Ninguém, nem de um mendigo, nem de um miserável. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós vamos orar por você nesta noite. Vamos ficar em pé nesta hora. Eu sinto a glória do Senhor aqui trabalhando em nosso meio. Eu gostaria de convidar pessoas que estão aqui decepcionadas com a vida. Alguma coisa lhe decepcionou, o homem lhe decepcionou, mas Jesus não lhe decepciona. O teu descanso não está no homem, o teu descanso não está no teu marido, o teu descanso não está no teu pai, o teu descanso não está no teu filho, o teu descanso não está nas coisas do homem, o teu descanso está no Senhor. Confia nele, ele vai resolver o teu problema. Ele vai te dar força para vencer esse teu problema. Se houver mais alguém nesta noite que precisa, esta hora, desse descanso em Cristo e na proteção divina, eu quero que você venha aqui à frente agora correndo, porque eu quero orar por você nesta noite. O Espírito de Deus está aqui para envolver vidas, para destruir as obras de Satanás. Oh, aleluia! Venha aqui à frente agora, nós vamos orar. O teu lar está sendo um ninho de Satanás, mas hoje o poder do sangue de Jesus vai destruir aquela obra demoníaca, e a glória do Senhor vai entrar na sua vida hoje. Você que não se alegrava mais, receba o Espírito de gozo na sua alma, receba a unção do Espírito.
diga que é fraco, vós sois fortes, porque já tendes vencido o maligno. Vem agora, aleluia, em nome do Senhor. Venha encontrar descanso e proteção em Cristo Jesus. Saia do seu lugar agora e venha. Eu sei que há muitas pessoas aqui esta noite que precisam desse encontro com Deus. E você precisa agora vir até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você vai pedir licença no meio do povo e curvar-se diante do Senhor aqui agora. Deus está aqui para tocar em sua vida. E Ele quer fazer esta obra no seu coração. Aleluia. 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 Eu quero que as pessoas que agora sentiram-se tocadas por Deus, tome agora a sua decisão e venha até aqui à frente neste momento. Aleluia. Venha agora à frente. Glória a Deus. Deus está falando com algumas vidas aqui esta noite. Me permita a franqueza e com franqueza dizer a alguém desse lado aqui que precisa estar aqui à frente. Minha irmã, venha em nome de Jesus. Aleluia. É um momento entre você e Deus. Você não está fazendo favor nenhum para mim vir aqui à frente. Você está fazendo favor é a você mesmo. O Espírito do Senhor está aqui para te ajudar e te amparar. Oh, aleluia. Venha aqui à frente agora. Glórias a Deus. Deus está aqui falando com algumas pessoas. E é por essas pessoas que tomam a liberdade de estender esse apelo e esse convite. Eu quero que os irmãos orem em Espírito. É uma decisão entre essas pessoas e Deus. Aleluia. Pois a cama será tão curta que nela ninguém poderá se deitar. O cobertor tão estreito que nela não poderá se cobrir. Estas são as soluções humanas. Mas em Cristo você encontra esse descanso. Em Cristo você encontra essa proteção. Em Cristo você encontra essa paz. Então venha para a frente agora. Aleluia. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro? Eu lá, todos cantando. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã, todos cantando. Eu sei que Deus está falando com mais algumas vidas. O Espírito do Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Que descanso e proteção você tem contra a morte. Todo o teu dinheiro não te dá proteção contra a morte, mas o sangue de Jesus está aqui, dá. Aleluia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Não há, porque Jesus já, aleluia, nos deu a vitória sobre a morte. Se você hoje ainda tem medo da morte, é porque você ainda não encontrou a proteção e o descanso necessário. Vem aqui à frente agora, nós vamos orar por você. Você que está lá em cima, lá atrás. Se há mais alguém que Deus tem falado em sua vida, eu vou tomar esta oportunidade para continuar orando por você. Vem aqui à frente agora. Pela última vez eu vou lhe convidar, porque Deus tem falado com alguém aqui esta noite, e nós queremos que você chegue até aqui à frente ainda. Você é filho de crente e não tomou a tua decisão. Em nome de Jesus, venha para o Senhor. Aleluia. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Venha. Se houver mais alguém, venha. Amanhã pode ser muito tarde, aleluia. Hoje Cristo te quer libertar. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oramos
neste momento, todos orando. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, neste momento exato, querido Deus, depois de ouvirmos a Tua santa palavra, na graça, na orientação do Teu Espírito, olha para essas vidas que estão ajoelhadas diante de Ti, meu Deus, os mais adversos problemas, estende as Tuas mãos agora e dá-lhe a segurança e a proteção divina. Lava no sangue do Calvário, purifica agora, Senhor, tira todo embaraço, toda impureza, todo pesadelo, Senhor, lava no sangue, esse sangue do Calvário, o sangue da cruz, o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue carmesim, o sangue da vitória, o sangue da regeneração, da purificação, o sangue, Pai querido, o sangue da nova aliança, veio a vitória agora, passa o sangue, não só nesses que estão ajoelhados, mas todos aqueles que estão clamando aqui, grande e eterno Deus, toda doença, todo problema, sejam removidos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.